Radhe. Nós estamos aqui estudando Chandipatha. Chandipatha é uma escritura tântrica, assim como a Bíblia para os cristãos. Dentro do Tantra nós temos algumas escrituras e o Chandipatha que canta as glórias da grande deusa. Ver o Deus no seu aspecto feminino é uma expansão da nossa percepção do que é a divindade. Entender as diversas energias masculina e feminina, entender a especificidade na forma feminina. Ela vai trazer diversas formas aonde a gente está aprendendo a nos comunicar com o nosso verdadeiro ser internamente. Então, Chandipatha é a ciência da autorrealização. Ela traz a deusa guerreira em suas várias expansões. Aqui a guerra contra os pensamentos, os maus pensamentos que usurpam o trono do grande imperador, o verdadeiro eu de todos os seres, a consciência desperta. O verdadeiro eu foi deixado de lado e agora quem toma conta do reino corpóreo são os maus pensamentos. Então a história do Chandi quer dizer a deusa Chandika, aquela que dilacera os pensamentos. Então ela está lutando contra esses pensamentos, não porque os pensamentos são inimigos dela, mas ela quer ver brilhar o verdadeiro ser, que é Shiva, que é seu companheiro. Então ela quer despertar a nossa alma, quer despertar o nosso verdadeiro ser, tá? Para que todos os nossos atos sejam guiados pelo amor divino. A deusa é o amor a Deus. Tá? A deusa é o amor a Deus. Quando a gente fala de Deus, a gente entende um ser que é controlador, que é soberano, o controlador supremo, aquele que tem a propriedade de tudo que existe, que é o conhecedor do passado, do presente e do futuro. Quando a gente vê a deusa quer dizer a devoção, quer dizer a confiança de que eu estou sendo cuidado, de que eu estou sendo zelado. Essa confiança dá início ao serviço amoroso, que é ela é a manifestação do serviço, do servir. Então ela está nessa batalha, servir, do vir a ser, do ser verdadeiro. Então ela está travando a batalha contra os pensamentos que nós estamos identificados achando que eu sou vaidade ou que eu sou autodepreciação nos extremos. Aqui ela vai nos ensinar o caminho do meio. Então tem o arquétipo da deusa guerreira que vem montada no seu tigre. Aqui a deusa Durga vai lutar contra esses demônios, vai se expandir a forma da deusa Kali. Aqui nós temos a deusa Sarasvati, que traz aqui o caminho do meio através da afinação do seu instrumento. Ela está tocando a sua vina, que é como um alaúde. Então ela afina as cordas, ela encontra o caminho do meio. E aqui ela está derramando suas bênçãos na forma de Mahalakshmi. Aqui nessa última gravura, que ela derrama aqui o tesouro, a tesouraria do amor a Deus. Ela traz o verdadeiro amor divino como objetivo da vida, porque ela é o próprio amor. Então essa é a adoração, a diferença da adoração à deusa. A adoração a Deus. Deus também é adorado, claro, com certeza, porque a deusa é a adoração a ele. Ela é a adoração. Por isso ela é chamada Radha. Radha significa adoração. Por isso a deusa, ela traz a devoção. Radha quer dizer devoção, Bhakti, Bhakti Tantra, a expansão da nossa consciência. Por isso nós estudamos o Chandipatha. Estamos estudando o Chandipatha, estamos no capítulo 13. As aulas anteriores você encontra no canal do Spotify da Escola Sarasvati. Aí você pode acessar as aulas anteriores em áudios. Nós estamos lendo todo esse livro com você. Nós já estamos no capítulo 13. E aí estamos agora transmitindo também aqui no YouTube. Você pode acompanhar esse estudo. Agora, o Chandipatha, ele foi narrado, essa escritura que canta as glórias da batalha da deusa contra o exército de pensamentos, da deusa Kali. Então, essa história ela foi narrada pelo sábio Markandeya. O sábio Markandeya é o vidente dessa verdade, é um sábio imortal. E ele narrou esse conhecimento para duas pessoas que estavam muito aflitas. Um era um rei. Aí a gente entende que nós estamos nessa posição do rei, porque o nosso verdadeiro eu, ele é um rei, não é um presidente.
A gente está elegendo um pensamento, tal pensamento para ser o meu presidente, agora do corpo, né? Quando eu falo meu é do corpo, não estou falando do país, eu estou falando do corpo, só um exemplo. Então, o tal pensamento foi eleito como o presidente desse corpo e agora ele vai comandar o corpo. Deus está dizendo que não, que esses pensamentos eles são passageiros. A gente não deve se identificar com eles. Aí a gente deve trazer um rei, não é um presidente para ser eleito, não. É um rei para ficar para sempre. E esse rei é o verdadeiro eu. Tá? É o verdadeiro eu, que é aquele que está se devotando, é aquele que está se identificando com a grande deusa, com o amor divino, com a devoção, com o Bhakti. Então esse é o verdadeiro rei do nosso corpo. Assim como o Rama, é um rei que vai cuidar do bem-estar dessa nação que é esse corpo material. Então vai guiar para o propósito último do nosso nascimento. Então esse rei, ele estava aflito porque devido a uma contenda familiar, ele perdeu o seu reino para os seus inimigos. E o seu reino foi enfraquecido e ele perdeu o seu reino para os seus inimigos. E aí ele ficou muito aflito na pobreza e foi na floresta encontrar com o sábio Markandeya. Então eles estão ali conversando com ele. O outro é o comerciante. O comerciante também é a nossa posição. Aqui dentro desse mundo material nós estamos constantemente fazendo comércio. Nós estamos fazendo negócios. Nesse mundo material, nesse mundo de interesses, a gente está sempre fazendo algum tipo de negócio. Faz isso por mim que eu faço isso por você. Nossas relações são guiadas como uma relação de negócios. Então o negociante, ele também nos representa. O negociante, devido à ganância da sua família, eles conseguiram aposentar ele e tirar tudo o que ele tinha, todas as posses dele, descartaram ele. Sem amor, sem afeição de seus familiares, ele também foi para a floresta, atrás do grande sábio Markandeya, e ali ele queria receber conhecimento divino, conhecimento transcendental. E então o sábio recebeu no seu eremitério o comerciante e o rei, que são a nossa posição. Então, nós estamos lendo, depois que eles receberam, o comerciante e o rei haviam recebido esse conhecimento do sábio Markandeya, e agora eles executaram a austeridade, as margens do rio sagrado, ficaram repetindo os mantras que cantam as glórias da Mãe Divina, os mantras que eles foram iniciados. O Chanipatá é uma cerimônia de iniciação tântrica. Então eles foram iniciados dos mantras nas oferendas à grande deusa, e agora eles estavam praticando sadhana, disciplina. Depois da iniciação vem o sadhana. Vem a prática, porque senão a iniciação não tem significado algum se a pessoa não executa sadhana, disciplina. Então eles passaram a executar disciplina, foi aí que nós paramos a leitura e vamos dar continuidade no capítulo 13, a partir do verso 10. O Namaschandikai, O Namaschandikai, O Namaschandikai. Ele e o negociante, ou seja, o rei, ele é o rei, e o negociante, na radiante iluminação da meditação disciplinada, continuamente recitavam os versos de louvor à deusa, ao quais, esses versos que eles haviam sido iniciados. Então a recitação de Chanipatá são versos que glorificam a grande mãe. Eles prepararam uma imagem da deusa feita de terra na margem do rio. Ora, isso é uma prática de Bhakti Yoga. Chama Artya Vigraha, preparar uma deidade com elementos materiais, com os quais os nossos sentidos materiais podem perceber a presença da deusa, porque a Divina Mãe está presente em toda a criação, em cada átomo da criação está a presença da Devi. Mas aqui, quando eu faço uma imagem com esses elementos, os meus 5 sentidos eles podem interagir com essa forma da Mãe Divina ali esculpida. E aí eu posso desenvolver um relacionamento pessoal com a grande deusa, pelo qual eu posso purificar os meus sentidos materiais. Isso é Tantra. O Tantra, ele não rejeita os sentidos, ele aceita que através dos meus sentidos eu posso
entrar em contato com Deus, purificando os 5 elementos. Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadara, Sri Vasari Goura Bhaktavrinda. Então, Panchatattva traz esses 5 elementos, eles trazem essa ciência da Bhakti Yoga, do serviço devocional, pelo qual, através dos elementos materiais, eu aceito que a Mãe Divina está ali presente de uma forma pessoal e eu posso interagir com ela de uma forma pessoal. Então ela vai aceitar oferendas através dessa imagem. Né? Então não devemos pensar que Deus seja ciumento e ele não aceita a adoração, né, de uma forma esculpida. Na verdade, esse é um método científico da Bhakti Yoga, pelo qual a gente pode usar a nossa arte. Então, aquele estudante que está trazendo o estudo do Sagrado Yantra, ele vai desenhar a forma geométrica, ele vai oferecer flores, ele vai desenhar aquela forma geométrica com a água e pasta de sândalo, e ali ele vai oferecer flores, ele vai entoar os mantras, fazer as orações, fazer os rezos, e aquelas imagens ficam impressas na nossa mente. A nossa mente, ela imprime essas imagens, por isso a gente deve trazer imagens do nosso altar da Divina Mãe. Essa é a religião matriarcal do Tantra. Então aqui eles esculpiram do barro do rio, eles esculpiram ali as margens do rio, uma forma da Mãe Divina com a qual eles estavam agora prestando suas homenagens, oferecendo artigos, e ali a qual era adorada sucessivamente. Então, uma e outra vez eles adoravam essa imagem. Então, eles esculpiram a deusa feita de terra das margens do rio, a qual era adorada sucessivamente. Ora, esse foi o próprio processo pelo qual Mãe Parvati trouxe Ganesha à existência. Ela esculpiu a forma de Ganesha do barro do rio Ganges. Ela esculpiu e ali ela soprou a vida nele. Ela soprou a vida dele através do canto dos mantras. E ali Ganesha assumiu a forma do seu filho. Mais tarde Shiva dá uma cabeça de elefante para ele. Mas esse foi o mesmo método pelo qual o homem é criado, do barro. Né? Então aqui ele está criando a imagem da deusa para que uma e outra vez eles a adorem. Esse era o sadhana deles. Eles estavam, o comerciante e o rei, juntos, receberam o conhecimento, foram iniciados juntos do conhecimento do Tantra, e agora estavam aplicando em sadhana, em disciplina. Executaram ali, construíram uma imagem da deusa, fizeram arte, a deusa das artes, e ali eles ofereceram adoração uma e outra vez, se prostravam uma e outra vez, ofereciam flores uma e outra vez. Com isso, com suas mentes totalmente concentradas com a oferenda de flores, incensos e fogo sacrificial, eles permaneceram sem comida ou com escassa comida. Veja bem, eles ficaram executando austeridades. Então, eles às vezes ficavam sem comer. Isso quer dizer que eles passavam muito tempo fazendo suas orações, preparando a oferenda, fazendo meditação, se absorvendo no verdadeiro eu. E às vezes eles se esqueciam de comer. A gente não deve fazer austeridade desregrada. Nossa austeridade ela é regrada de acordo com o calendário lunar. A gente vai ter agora um Ekadasi. Estamos chegando no Ekadasi. Essa semana teremos um Ekadasi e estamos observando o jejum desse dia. Né? A pessoa não vai ficar sem comer totalmente se ela não tem capacidade de ter que fazer várias atividades. A pessoa pode comer frutas e raízes. Né? Escassa comida. Então, ou fica sem comida ou com escassa comida, mas em dias determinados pela lua, pelo movimento da lua, pelo movimento do nosso sadhana, não é de forma desregrada. Uma boa forma de controlar nossa língua é tudo que comer, antes de comer, oferecer à deusa. Antes de comer, eu vou reconhecer que a deusa é o meu alimento, Shri Annapurna Devi. Antes de comer, eu vou dar os jayas, eu vou dar a vitória à deusa na minha língua, que a minha língua não seja vitoriosa, que as glórias da deusa sejam vitoriosas na minha língua. Então aí eu estabeleço uma relação com o alimento de uma forma sagrada. Então eu não tenho problema com a obesidade ou com aquela coisa de ficar muito magro também, né? A anorexia. Eu não tenho esse tipo de distúrbio quando eu ofereço o meu alimento à deusa.
Antes de comer, eu reconhecer que a deusa é o meu alimento, eu vou lá no peito da minha mãe, se eu não mamei, ok, mas que a minha mãe botou uma mamadeira na minha boca, alguém colocou a mamadeira na minha boca. Esse ato de comer é o alimento, é a deusa, é a mãe, o amor de uma mãe que alimenta seu filho. Então esse é amor de mãe. Então, sempre que eu comer, eu trazer essa meditação no meu pensamento. E isso vai trazer a cura do alimento, a cura da minha língua, a cura daquilo que eu vou falar, como eu vou me expressar. Então aqui eles estavam fazendo esse tipo de austeridade. Tudo que eles comiam era aquilo que eles ofereciam à deusa. Mas eles estavam executando severas penitências, severas austeridades. Foi um voto que eles fizeram. Eles abandonaram todas as atividades materiais. Foi quando eu tive a oportunidade de viver como monge no movimento da consciência de Krishna. Muitos devotos foram treinados dessa disciplina monástica. E ali eles faziam severas penitências. E aí às vezes se esquece de comer. É um grau de evolução espiritual, como Raghunatha Das Goswami, que estava à margem do Radhakunda, chorando, desesperado, pelo darshana da deusa divina, pelo darshana do seu serviço amoroso, pela vivência do seu serviço amoroso, a grande sede de Raghunatha Das Goswami, pelo néctar espiritual do seu serviço devocional, fazia com que ele se esquecesse de comer. Ele passava vários dias sem comer, mas aquilo não era algo imposto para a sua mente. A gente impõe, tem regras e regulações, faz Ekadasi, faz jejum de Ekadasi, aí você impõe a vitória sobre a sua mente. Mas Raghunatha não, Raghunatha estava num oceano de êxtase divino e ele estava bebendo o néctar da imortalidade, então ele não precisava comer, ele se esquecia de comer. E alguém trazia um alimento para ele. E se aquele alimento não tivesse sido oferecido a Arada devidamente, a sua deusa Arada, devidamente, ele não queria tomar aquele leite, ele podia até jogar o copo de leite fora, porque aquele leite não havia sido oferecido para a sua deusa divina, mas tinha sido oferecido para algum propósito material. Ele só oferecia em pura devoção, ele sem propósitos materiais. Aqui nós vamos ver a história do rei e do comerciante. Um vai pedir bênçãos materiais e o outro vai pedir a realização espiritual. Então essa é a diferença, diferentes bênçãos. Eles deram as oferendas aspergindo o sangue de seus próprios corpos. Veja bem, nós aqui da Escola Sarasvati treinamos os estudantes a banhar a deidade com leite. O leite é uma transformação do sangue. É uma transformação do sangue na forma de afeição. Por isso ele sai do chakra cardíaco, do peito. Aqui o leite da vaca, que é oferecido nos rituais de banho da deidade. Aqui os estudantes da Escola Sarasvati já estão sendo treinados a banhar a deidade da sua casa com leite, iogurte, ghee, que são os produtos que vêm do seio materno. Então a transformação do sangue. Essa é uma oferenda no modo da bondade. Alguns tântricos, eles trabalham no caminho da esquerda unicamente, e aí eles oferecem sangue de animais. Aqui, no caso, ele está dizendo que esses dois sadakas ofereceram sangue de seus próprios corpos. Veja bem, veja bem. Aqui existe um significado por detrás. Uma outra transformação do sangue é o sêmen. Aqui, brahmacharya. Aqui ele está se referindo ao processo de reter o sêmen. A mulher também tem sêmen. Reter o sêmen e elevá-lo para o topo da cabeça. Contra a gravidade, contra a força da gravidade, não perder o sêmen, que é a energia vital, que é o próprio sangue. E não desperdiçá-lo, mas retê-lo e oferecê-lo à deusa, quer dizer, oferecê-lo a Kundalini Shakti. Então esse é o verdadeiro significado de oferecer o sangue, espargindo sobre a deusa dos seus próprios corpos. Quer dizer que ele está retendo o sêmen e elevando o canal de Kundalini Shakti. Nas nossas práticas de Bhakti Tantra Yoga, você pode ser treinado em Mula Bandha, no processo de respiração e a contração do assoalho pélvico. Bandha significa retenção, significa prender,
é como você reter o seu ar vital, criando uma grande pressão naquele lugar, e aí fazendo subir. A força da pressão faz subir contra a gravidade, a força do rio Ganges, que é o canal Sushumna, pelo qual Kundalini Shakti está despertando. Então, quando você contrai o assoalho pélvico, você pratica ali Mula Bandha, a contração, a retenção do sêmen, e eleva essa energia para o topo da cabeça. Então, dentro do Tantra, nós não negamos a vida sexual. A vida sexual ela é praticada como sadhana, como disciplina. Isso é a diferença do Bhaktivedanta, né? Que temos do movimento Hare Krishna aqui no Ocidente, Bhaktivedanta, que nega a sexualidade, quer transcender a sexualidade. O Tantra também quer transcender a sexualidade, mas não negando ela. Então, através da minha prática sexual com dois sadakas, né, um casal de sadakas, eles podem praticar a retenção do sêmen no seu ato sexual. Isso é Tantra, o caminho do Tantra, porque você não vai desperdiçar a sua energia vital e depois apenas para satisfazer o seu desejo egoísta. Você vai oferecer esse gozo, esse prazer para a divina deusa, para o despertar da Kundalini. Então, na nossa práticas de Bhakti Tantra Yoga, nós treinamos o nosso corpo nessa prática da retenção da energia para poder elevar ela, né? Você retém para aumentar a pressão. Depois que você solta a energia Kundalini, ela sobe, ela ascende para os chakras superiores. Nós temos três bandas, três pontos para serem aprisionados. Tem também antes do coração e também antes do Sahasrara Chakra, entre o terceiro olho e o Sahasrara Chakra. Então a gente vai praticando esses, são 4 exercícios para esses 3 bandas, para esses 3 nós, para essas 3 retenções, para elevar a nossa energia vital, né? Então é disso que ele está falando quando fala sobre espargir, né, esse sangue dos seus próprios corpos. Assim, eles a propiciaram por 3 anos, com as mentes concentradas, depois do que a sustentadora do mundo ficou extremamente satisfeita, e ela, quem dilacera os pensamentos, falou-lhes numa forma perceptível. Então foi perceptível, ela vai falar agora, a deusa falou de uma forma perceptível para seus sentidos. Eles puderam então compreender, ouvir as palavras diretamente da grande deusa. Depois de dela ser adorada dessa forma, a Kundalini deles despertou e os seus sentidos foram purificados. Então aquela imagem de barro não precisava mais ser vista na forma de um elemento material. Eles agora viram a própria deusa diante dos seus olhos. Isso que significa Sakshat Darshana. Sakshat quer dizer a visão direta. Darshana, a audiência direta com a divina deusa. Através desse processo, né, de retenção da sua energia, de elevação da sua energia, eles propiciaram propiciaram a deusa por 3 anos, com as mentes concentradas, depois do que a sustentadora do mundo ficou extremamente satisfeita. E ela, quem dilacera os pensamentos, a deusa Chandika, falou-lhes numa forma perceptível, diretamente aos seus sentidos. Eles puderam perceber ela. E aqui ele faz menção a 3 anos. 3 anos são esses 3 bandas. O assoalho pélvico, a contração também do abdômen e o queixo no peito. Você fecha as 3 passagens de ar. O esfíncter do esôfago, do estômago, fazendo a sucção abdominal, e o Dhyana Bandha e Mula Bandha, que é a contração do assoalho pélvico. Então ele faz esses 3 bandas. Aqui a elevação da língua no topo no céu da boca, a língua no céu da boca retém completamente a entrada de ar no corpo. E assim os sadakas executaram e satisfizeram a grande deusa, a Chandika, que dilacera os pensamentos. A deusa disse: ó rei, e você e o negociante... A deusa disse: ó rei, e você, negociante, deleite de suas famílias, vocês alcançaram a bem-aventurança extrema, e eu estou completamente satisfeita. Darei a vocês qualquer coisa que quiserem. Então a deusa disse que depois desse sadhana,
estrito que eles executaram, o negociante e o sábio, por 3 anos, por 3 bandas, retendo seus ares vitais. Então eu fiquei satisfeita, né? E agora eu darei a vocês qualquer coisa que quiserem. Então ela disse para eles que eles poderiam pedir qualquer bênção. Agora que eles executaram, ouviram o Chandipatara, foram iniciados desse conhecimento e executaram o sadhana do Chandipatara, executaram a disciplina, né? Retendo os ares vitais, oferecendo a sua energia vital à grande deusa dentro dos seus corpos, adorando tanto externamente quanto internamente. Então, externamente eu faço puja no meu altar. Eu tenho um altar, eu tenho uma deidade da Mãe Divina, eu vou oferecer flores, incenso, lamparina. E internamente eu pratico Yoga Pitta Seva, eu visualizo a deusa dentro de mim. Eu trago a sua forma internamente na minha mente. E vou ali fazer a oferenda dos meus ares vitais, da minha respiração, dos meus pensamentos, da minha visualização, dos meus entendimentos. E aí eu vou praticar Bhakti Tantra Yoga, eu vou praticar os bandas, Mula Bandha, contração do assoalho pélvico, o Dhyana Bandha, sucção abdominal, Jaladhara Bandha, a retenção do queixo no peito, a língua no céu da boca, Dihwa. E aí eu vou conseguir vencer os 3 nós que impedem Kundalini Shakti de ascender, que são os 3 modos da natureza material: ignorância, paixão e a bondade. Transcender os modos da natureza material através da adoração interna, Yoga Pitta Seva. É assim que trabalha a escola Sarasvati, com a iniciação ao Tantra, onde eu vou adorar a deidade externamente e internamente vou praticar a meditação de Kundalini Shakti, tá? Para o despertar da grande deusa. Então esse é o verdadeiro Tantra, esse é o despertar do Tantra. Foi isso que eles obtiveram qualquer bênção, que a deusa disse, podem pedir qualquer bênção. Aí vamos ver, né, o que eles disseram. Então Markandeya disse, então o rei escolheu um reino imperecível, que iria permanecer com ele mesmo em outra vida. Olha só, então o rei, o grande rei aqui que estava sendo aflito, tinha sido derrotado por seus inimigos devido à contenda familiar e havia perdido seu reino, ele pediu para ter um reino imperecível, que mesmo depois da morte ele fosse capaz de reinar. E também o retorno do seu próprio reino perdido, que ele foi violentamente tomado por seus poderosos inimigos. Então esse rei, ele pediu para recuperar o seu reino também, que ele havia perdido. Ele pediu para a deusa. E pediu para ter um reino que prosperasse mesmo depois da sua morte. Assim, o sábio negociante, cuja mente estava completa com a indiferença aos objetos materiais, veja agora, o negociante, ele havia se tornado indiferente a todos os desejos materiais e todos os objetos. Então ele perguntou por aquele conhecimento Mahavidya, que remove as ligações de egoísmo e possessão. Então ele perguntou a deusa sobre o grande conhecimento Mahavidya. Mahavidya é o conhecimento intuitivo aqui do terceiro olho. Por isso nós marcamos a marca da deusa no terceiro olho, para nos lembrarmos que esse corpo é o templo dela, que aqui está o bindo. O bindo é o ponto do êxtase, antes de gozar, antes de perder o sêmen. É o ponto que você retém o êxtase, que você está sentindo prazer. Então, reter o prazer da vida. Né? Então, assim, ele está perguntando por esse conhecimento Mahavidya. Mahavidya são as 10 formas da Mãe Divina descritas no Chandipatara, descritas no conhecimento esotérico, através da meditação em cada forma da deusa. Aí eu vou obter uma divina virtude, uma realização parcial da suprema verdade. Por isso ela tem várias formas, porque uma forma só não cabe todo o conhecimento, toda a verdade. Então ela se expressa em diversas formas para cada um de nós. Cada um de nós vai ter uma percepção da verdade diferente, e única, inigualável. E isso aí é o tipo de bhajana que cada um vai executar. Nós temos o bhajana Mantramayi, que é igual para todo mundo, que é a disciplina que cada um vai fazer igualmente, mas existe uma realização única,
Eu e você podemos cantar o mesmo mantra, mas cada um vai ter uma realização. Aqui como o rei pediu a prosperidade do seu reino, mas o negociante ele está perguntando pelo supremo conhecimento pelo qual a pessoa pode se desvencilhar de todos os apegos, de todo o sentido de posse, de eu e meu. Então ele queria alcançar o conhecimento da unidade mais elevada. Então ele perguntou para Deus sobre isso, para se libertar do eu e meu, sentido de posse. Então, Devilvatya, a deusa disse, ó rei, dentro de poucos dias seu reino irá retornar a você. Então o rei foi abençoado aqui com o retorno do seu reino. Após matar seus inimigos, você permanecerá lá firme e inabalável. Então ela está dizendo, você vai ter a bênção agora de derrotar os inimigos que usurparam o seu trono. Após sua morte, ela está dizendo para ele, agora depois que você morrer, você tomará nascimento do Deus da luz universal. Então ela está dizendo para ele que depois que ele reinar aqui, ele vai recuperar seu reino, depois que o rei reinar durante muito tempo, ele voltará, ele vai morrer, e quando ele morrer, ele voltará a nascer como filho de um semideus, tá? Aqui ela está dizendo que ele vai nascer como o filho do Deus da luz universal, tá? Então aqui ela está falando que ele vai nascer como filho de Vivaswata Manu, tá? Então Manu, eles são grandes líderes universais. Aqui está falando dentro do universo material, além da esfera humana, mas dentro do universo material. Tá? Ele está obtendo uma bênção material, porque depois que ele morrer como um rei, ele vai viver como um rei, e depois ele vai nascer como filho de um semideus. Semideus são grandes controladores universais, e o humano, ele é assim como um Adão, né? É um progenitor, ele é um ditador de leis, né? Seria assim como um Moisés que ditou as leis, os 10 mandamentos, traz o livro de leis, né? Então, uma grande personalidade, filho de um semideus, né? Então, ele vai trazer os livros de leis para a humanidade. Então, ele vai nascer novamente como um semideus, né? A manifestação da sabedoria. Ele, quem pertence a todas as raças, tribos e castas, será o nome pelo qual você será conhecido na Terra. Então, ela está dizendo que ele vai ser conhecido como Manu. Então ele vai ser conhecido como Manu, esse que traz os livros de leis, que é adorado em todas as castas, tribos e raças humanas. Então o Manu, ele traz o livro de leis. Nós temos um livro de leis, que é o Manu Samhita, e essas leis elas são seguidas por todas as castas, tribos e raças. Tá? A gente vê que existe uma grande similaridade entre as grandes religiões. Tá? Isso aí é devido ao livro de leis original, que é o livro de Manu. Então, não matarás é uma lei dada por Manu. Não roubar é uma lei dada por Manu. Então, todas as grandes culturas trazem esses códigos de ética para que as pessoas vivam. Então, isso aí quer dizer que o rei ele vai nascer como um humano em algum período. Existem períodos, eras, grandes eras que o nosso planeta passa. O nosso planeta passa por grandes eras. E cada era dessa tem um humano. São chamados Manvantaras. Tá? Os Manvantaras são compostos de 71 Divya Yugas, quer dizer que são as 4 eras, a era de ouro, prata, bronze e ferro juntas. 71 vezes é um período de vida de um humano. Então é muito tempo. Só a era de Kali tem 432 mil anos, então é muito tempo. Então ele vai viver por muitos tempos. Ele vai ter um reino muito próspero, vai nascer como humano. Então foi a bênção que esse rei recebeu da sua disciplina do Chandipatá. Agora veja, o comerciante ele executou a mesma disciplina, o mesmo sadhana, lado a lado com o rei, mas ele vai obter uma bênção maior do que a do rei, porque ele pediu por algo maior. Então a deusa é Siddhidatri, ela concede a perfeição do nosso sadhana. Ela sabe que ela realiza o desejo daquele que executa sadhana, o sadhaka. Sadhaka é aquele que executa sadhana, disciplina. Sadhana significa ter um sadhya, um objetivo, uma meta. Então, diferentes metas do coração. Então a gente precisa entender que a nossa prática de Bhakti Tantra Yoga, ela deve ser guiada por uma meta, um objetivo. Quando você foi iniciado aqui da Escola Sarasvati, você recebeu o objetivo dado pelo Senhor Nityananda, que é Prema Bhakti.
o amor divino, um amor divino transcendental, que é a meta última da vida, além da liberação, além do cativeiro, além da liberação do cativeiro material, é desenvolver amor por Deus. Então esse é o nosso objetivo. Então ela é sadique a Deus, é sadique, de acordo com o objetivo. Mas se eu pedir só um benefício material, eu quero dinheiro, aí você recebe dinheiro, mas perde a bênção da riqueza do amor divino. Né? Então a gente deve ter apenas um objetivo. É isso ensinado no Bhagavad Gita. Krishna diz isso na Bhagavad Gita. A mente daqueles que são resolutos tem apenas um objetivo. Os irresolutos têm muitas ramificações, desejam muitas coisas. Mas quando você busca primeiro o reino de Deus, todo mais é dado por acréscimo. Né? Então é isso que devemos desejar. Veja, a deusa continua a falar. Ó melhor dos negociantes. Agora ela vai dar a bênção dos negociantes. Eu concedo a você a bênção que desejas de mim. Eu lhe concedo a mais elevada realização transcendental, e você permanecerá na mais elevada sabedoria, pela qual alcançará a liberação do cativeiro material. Então veja bem, como ele pediu conhecimento, ela disse, você vai obter esse conhecimento, pelo qual você vai encontrar o caminho da unidade transcendental. Então você vai se libertar do cativeiro material. Então o comerciante, ele obteve uma bênção maior do que a do rei, a mais elevada bênção. O rei alcançou uma bênção material do rei do terreno e um reino celestial, mas o comerciante, ele alcançou a liberação do cativeiro material. Ele alcançou a transcendência. Né? Então, aqui, diferentes objetivos, mesmo sadhana, diferentes objetivos, diferentes bênçãos, diferentes realizações. Markandeya disse, tendo deste modo concedido as bênçãos que cada qual desejou, a deusa desapareceu, tendo sido louvada com devoção por ambos. E tendo obtido as bênçãos da deusa, bons pensamentos, então aqui está se referindo ao rei, tá? Ao rei. O melhor dos guerreiros irá tomar nascimento da luz da sabedoria, do grande semideus Vivaswatamano, e que é a luz da sabedoria, e se tornará a manifestação da sabedoria. Né? Ele vai se tornar, então, o próximo humano. Ele quem pertence a todas as raças, tribos e castas. É o Bhavitamanu, Savani Bhavitamanu. Então, Bhavitamanu será o próximo humano, né, depois de Vaivasvatamanu, que é o humano atual. Então, o próximo humano será esse rei, né, que recebeu essa bênção da Mãe Divina. E será aquele que pertence a todas as raças, tribos e castas. Tá certo? E tendo obtido a bênção da deusa, bons pensamentos, o melhor dos guerreiros, irá tomar nascimento da luz da sabedoria e se tornará a manifestação da sabedoria. Ele, quem pertence a todas as raças, tribos e castas. Então essa foi a bênção que o rei obteve. E a bênção que o comerciante obteve foi a liberação do cativeiro material. Ele não vai ter mais que nascer nesse mundo material. Om Klem Om. Assim termina o 13º capítulo do Chandipatá. Gratidão pela sua presença nesse sagrado estudo da divina deusa do Tantra. Jaya Sri Radhe.